Por que as discussões de anime são tão rasas? Cara, eu não conheço o cara. Eu não conheço o que ele vai falar. Eu não sei em quais pontos ele vai bater. Dito isso, eu acho muito ruim você começar assim. Só se você tiver uma bagagem do caralho. Vamos ver a bagagem do canal do cara. Pra você falar, não, todos são rasos, menos eu. Apontar o dedo pra todo mundo e se colocar como exceção. Tá, ele tem bastante vídeo até. Mas sei lá, irmão. Existe ponto positivo em Dragon. É que pra bater o pau na mesa assim, cara, tem que ter o... Tem que ser tipo, porra, a fusão do Ludo Viajante com o Link do Quadrinho na Sarjeta, com, sei lá, com Goi, com porra toda. Tem que ser a fusão maldita. Tá ligado? Eu tenho medo de falar coisa assim, cara. Eu acho que tem que ser humilde um pouco. Eu acho que você pode falar que você não gosta, tá ligado? Mas são tão rasas. Vamos ver. Eis aqui um vídeo que eu já sei que vai fracassar miseravelmente, correndo até É, não fracassou, foi ok até. mesmo o risco de afundar o O nível do canal foi decente. canal pelo menos pelos próximos 2 meses, mas que ainda assim eu quero fazer desde que comecei com esse É, projeto. aí que vem uma coisa, você fala as análises e as discussões de anime são tão rasas. Mas aí, porra, você coloca uma footage do game e você nem edita o negócio pra ter relação. Quando você bota o pau na mesa, você tem que entregar, entendeu? As discussões são rasas, eu vou discutir de verdade. Se você fizer uma edição, sabe, divertida de ver, pô, você já perdeu uns pontos. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez ele esteja falando de discussão de grupinho, né? Sim. Tá, vamos ver. Por achá-la importante. Talvez essa série até seja a mais importante que farei aqui no canal, porque ela é na verdade a base de tudo o que aqui é realizado. O vídeo de hoje, para ser mais específico, vai abordar um ponto que eu simplesmente não vejo sendo levantado dentro da comunidade otaku e que eu penso ser a causa de certos problemas no modo como nós pensamos e discutimos animes e mangás. Hoje, a discussão é mais teórica, mais abstrata do que o que nós costumamos fazer por aqui, mas é uma discussão que se faz necessária. Nessa série de 3 vídeos que inicio agora, vou tentar expor o modo como eu encaro toda essa questão de fazer crítica de anime e mangá e os pressupostos que tornam possíveis toda a análise e todo o debate acerca da arte de um modo geral. Vamos lá então. O primeiríssimo ponto que a gente tem que levantar aqui, antes de entrarmos no tema do vídeo em si, é a diferenciação entre os tipos de discurso que podem ser feitos acerca dos animes. Claro que eu não vou elencar todos os tipos de material. Cara, então, eu acho perigoso esses papos. Especialmente se você não tá sendo despretensioso com isso. Tipo, falando, não, eu que linkei aqui. Porque você tá falando muito sério um bagulho. E aí o nego vai te perguntar, de onde você tirou esses critérios? Qual foi o ponto? Vamos ver se ele vai explicar. Que podem ser produzidos É sobre perigoso, mangás. porra. Não, tem esse discurso. Mas às vezes sua delimitação é fracassada de começo. Um cara que estudou alguma merda ali que tem a ver com retórica já fala, pô, tem sentido aí, fudeu, né? Porque esse número é ilimitado, já que a criatividade humana é infinita. Mas a distinção que realizarei aqui vai ser feita em cima de 3 tipos de discurso que podem ser facilmente confundidos. Para trazer para uma perspectiva menos abstrata, vamos personificar esses discursos em tipos de vídeo que vocês podem encontrar no YouTube afora. As 3 categorias que eu vou mencionar aqui são crítica ou análise, ensaio e comentário ou review. Já começou mais ou menos estranho entre crítica / análise, comentário / review em lugar diferente, ó. Crítica, pelo que eu saiba, tá? Crítica, você tá tentando fazer uma leitura da obra. Uma leitura, você tá falando sobre a sua experiência, a sua visão. Geralmente tem menos viés analítico. O que é um viés analítico? Você pegar, por exemplo, elementos da obra e destrinchar como eles funcionam. Né? Uma análise ele vai para esse lado, por exemplo. Eu tava falando isso esses dias. Os japoneses, quando vão falar de jogo, eles têm um viés muito analítico. Então, um exemplo. Eles pegam Devil May Cry 2. Eles falam por que cada mecânica não funciona, onde que dá o problema, onde que não interage. A análise tem uma questão muito de tipo de destrinchar elementos, saber explicar como cada elemento funciona, geralmente é um pouco mais técnico. A crítica, ela tende a um lado mais artístico. Uma interpretação, uma leitura da obra. A crítica não tem tanto compromisso em analisar os elementos e sim a fusão deles, enquanto a análise, pelo menos eu acredito que ela destrincha mais esses elementos. Não necessariamente, mas ela tem esse teor, entendeu? A crítica é um teor mais de leitura e a análise é um teor mais de tipo, como que funcionam as coisas aqui, sabe? Como se você abrisse o motor por dentro. A crítica é mais você falando sobre a viagem que o carro tipo... É tipo isso. A crítica é a viagem que o carro te proporcionou. A análise seria você explicar como que o motor funcionou durante essa viagem, sabe?
Pelo menos esse é o jeito que eu conheço, cara. Crítica seria algo mais subjetivo? Total, cara. Apesar de que a análise também é subjetivo, né? O cara no Twitter que interpretou meus tweets Hollow Knight como análise, sendo que era mais impressões. Os meus eram mais análise mesmo. Eu não fiz uma leitura de Hollow Knight. Uma análise, eu falei, essa mecânica não comunica bem com essa por causa disso. Isso aqui é derivativo desse jogo, eu acho interessante. Isso é bem analítico, né? Review, que também pode ser chamado aqui de comentário, é o tipo de vídeo que nós vemos em canais como Manga. Review? É que review é um termo que geralmente você vai ver associado. Você vai ver associado a, tipo, algo mais comercial, né? Tipo, é uma análise mais comercializada, mais de comercial. É tipo, eu tô analisando mais como produto pra ver se esse produto vale a pena ou não. Eu vejo esse uso, né? Não necessariamente, cara. Mas é o que eu penso. Vocês pensam? Mas ele vai delimitar. Isso é um problema semântico. Assim, ele vai delimitar o que ele quer dizer com a semântica. E eu acho que a gente vai decidir o que é, né? É que eu tô falando da minha concepção. Sei lá. Pensa um pouquinho sobre análise crítica, por exemplo. A análise vai entender cada funcionamento de estrutura narrativa, de elementos, de estética, enquanto a crítica vai falar sobre o que você achou interessante, se é ruim, se é bom, vai te dar uma leitura diferente, decidir se funcionou ou não, sabe? A análise destrincha. Eles funcionam. A crítica coloca um pouco mais juízo de valor e leitura. Acho que esse que é um bom jeito de colocar. Bruno Bandeira ou Zona OP, né, do Tassiano, dentre muitos outros. Glosadores seria o nome mais exato para designar esses produtores. Vamos ver. Canais como a Review, que também pode ser chamada... Pô, a gente já discutiu pelo menos a minha concepção de análise crítica, tá? Vamos ver a semântica que ele quer trazer. Ou análise, ensaio e comentário ou review. A review, que também pode ser chamada aqui de comentário, é o tipo de vídeo que nós vemos em canais como Mangake, Bruno Bandeira ou Zona OP, né? Eu não vejo nenhum, parece que é tudo... Dois dele, pelo menos, parece ser focado em One Piece, né? Do Tassiano, dentre muitos outros. Glosadores seria o nome mais exato para designar esses produtores de conteúdo, isso. Mas vamos evitar essa denominação por causa dos piadistas e marotos que ficam aí só na sentinela, esperando para tirar uma ondinha, né? Fiquemos com comentaristas então. O grosso da atividade desses canais é, em verdade, composto de comentários sobre os novos capítulos que vão saindo de um determinado mangá ou sobre os episódios de um anime. O conteúdo deles tem pouco... Isso não é um reviewer, cara. Tipo assim, cara, sei lá, quando você vê o pessoal usando o termo review, especialmente na gringa, review, no Brasil também, qualquer lugar, é mais tipo um analista, cara. Um analista geralmente tendendo mais pro lado comercial, né, cara? Falando se vale a pena ou não o game, elementos que funcionam, menos leitura, menos a parte... O pessoal gosta da crítica, fica nessa questão de leituras e produção de leituras do caralho, foda-se. Vocês estão entendendo onde eu tô tentando chegar. Mas eu não é o termo que eu usaria. Dito isso, vamos usar esse termo pra sua discussão. Dá pra fazer isso. Tipo, não. Vamos usar reviewers pra falar dessa galera que fala do anime lançando, né? Cada episódio. Eu acho até contraprodutivo. Eu não gosto de fazer vídeo assim, não. Nem gosto de fazer, nem gosto de consumir. Pra mim, eu só acho interessante quando o arco já tá acabado. Falam que fazem mais uma análise semanal, mas ok. Então, análise semanal faz mais sentido pra mim, pra eles que deviam ser analistas, né? Eles estão tentando analisar. Então, muitas vezes não tá nem em juízo de valor, mas uma análise do que aconteceu no episódio, pra onde que vai as coisas, pra onde que tava indo, fazer alguns paralelos. Né? Parece mais uma análise, né? Poucos ou nenhum elemento de avaliação. Isso é, eles não costumam julgar as obras que comentam. Nos raros momentos em que esses julgamentos acontecem, eles ficam no terreno da pura opinião pessoal, que não é a mesma coisa que crítica, conforme veremos no futuro vídeo. Crítica é o mais subjetivo entre análise. Entre análise e review, crítica é a mais subjetiva, na verdade, é o inverso. Disso eu digo, porém, pra agonia que eu acho que tá meio errado a concepção. Pra menosprezar esse tipo de conteúdo. Pelo contrário, eu gosto e acompanho os 3 canais que mencionei anteriormente e os acho muito bons no que fazem. O ponto aqui é apenas estabelecer diferenças nas abordagens possíveis. Então, dizia eu, o conteúdo deles tem pouca ou nenhuma avaliação. Você já viu a dublagem em português de Panty Stocking? Ainda Achei não. que ficou legal NGL.
Ainda não vi não, cara. Não, mentira, eu vi no Twitter passando, achei bem feito. Acerca dos mangás e animes que comentam. Quando há alguma avaliação, ela tem uma importância muito pequena do contexto geral e fica Pra sempre quem não sabe, Adão Slowpoke é meu namorado. Te amo, amor. no campo Pra da voltar aqui que eu desconcentrei. nas abordagens, acho muito bons no que fazem. O ponto aqui é apenas estabelecer diferenças nas abordagens possíveis. Então, dizia eu, o conteúdo deles tem pouca ou nenhuma avaliação acerca dos mangás e animes que comentam. Quando há alguma avaliação, ela tem uma importância muito pequena do contexto geral e fica sempre no campo da pura opinião subjetiva. Por outro lado, os criadores de conteúdo que apostam nesse tipo de vídeo Realmente eles opinam menos, né? Esse cara que faz as análises semanais aí dos lançamentos, eles tendem a dar menos coisa de qualidade, porque interessante é mais discutir pra onde que a história tá indo, o que tá acontecendo na história, quais elementos estão voltando ou indo. Ah, cara, é meio desinteressante falar de qualidade quando você tá com uma amostra tão pequena, né? Pra mim faz mais sentido quando você tem um arco completo, sei lá. são verdadeiros especialistas das obras que abordam. Não é exagero chamá-los de estudiosos desses mangás, e dificilmente você vai encontrar uma autoridade superior a eles no que diz respeito a alguma das obras que eles discutem. Veja, por exemplo, o nível de sofisticação do conteúdo que é produzido por esses e outros youtubers acerca de One Piece. Os caras não apenas dominam... É tipo Narras com Bleach, né? Narras foi... Não existe uma pessoa que sabe mais de Bleach no Brasil que o Narras, provavelmente, exceto os caras que são amigo do Narras, tá ligado? Dito isso, eu não chamaria de reviewer. amplamente todos os capítulos que já foram lançados até hoje, Análise como semanal. pesquisam de maneira muito minuciosa todos os elementos que conseguem encontrar. Eu acho a um fim de exagero criar falar isso, eu não teorias acho não, cara. O Narras é meio louco. Ele é meio loucão pelo Bleach. A loucura que eu fiz, por exemplo, de comprar box do Baribe japonês, que eu acho que eu vou conseguir pegar mês que vem, se pá. Ou no outro mês que vem, eu fiz essa loucura. Eu comprei o box do Subaribe. E faria essa loucura com Bleach sem pensar, cara. acerca do que ainda vai acontecer na obra. Então os comentaristas são os grandes intérpretes das obras que eles abordam. Cada capítulo novo que sai é interpretado e articulado com todos os elementos anteriormente estabelecidos no mangá. Além disso, esse capítulo novo serve como base de especulação para o que ocorrerá futuramente. Ou seja, o trabalho deles é esmiuçar toda a obra, todas as informações presentes na obra, seja no mangá original, seja em outros materiais oficiais. No caso de One Piece, os caras de teoria são meio carninhos. Como assim eles são meio carninhos, cara? Eles mamam um cavalo? O que você quis dizer com isso, cara? Os caras são meio carninhos. Eu tô pensando, pô, eles estão comendo assim? Do mangá, e aí eles interpretam todo esse amplo material a fim de levar o entendimento mais claro dessa obra para o público. Logo, para quem é fã de um mangá ou anime, não há conteúdo mais interessante que o dos comentadores. Foda que isso pra mim é tipo, eu tô em outra realidade, eu tô sentindo que eu tô em outro planeta, cara. Porque, tipo, esse tipo de conteúdo se restringe muito a, tipo, animes que estão lançando de longo prazo, geralmente shonen, tipo, Kaisen, isso, uma coisa lançando assim. Consome coisa lançada. R$41. Caralho, meu Espero irmão. que ele seja qual post. É brabo, cara. Obrigado por financiar, cara. Pera, você mandou o vídeo. Eu acho que você esqueceu de mandar o vídeo, cara. Você só mandou o dinheiro, pô. Que isso, cara. Vamos lá. Destrinçam completamente o mundo fictício daquela obra e produzem farto material sobre ela, o que é um deleite para quem já é aficionado por uma determinada história. O segundo tipo de conteúdo que quero abordar aqui é o do ensaio. Eu particularmente acho que o YouTube brasileiro tem muito pouco ensaísta acerca de animes e considero tem bastante, na real. Na gringa é bem mais comum e eu acho que é um tipo de conteúdo que ajuda a... Eu acho mais rico no geral, mas tem muito, cara. Porra, eu no meu canal principal eu me vejo mais como ensaísta, cara. Tem muita coisa que antigamente eu encarava como review, que hoje em dia eu penso que faz mais sentido ter abordagem de ensaio, mesmo que seja veladamente uma review. Enriquecer as obras de maneiras bastante criativas. Takumi, Aqui no Brasil, penso que o melhor exemplo desse tipo de conteúdo é o Aizen. O ensaísta é, assim como o comentarista, um intérprete. Também o conteúdo dele é pouco ou nada avaliativo, mas há diferenças bem gritantes nessas duas abordagens. O ensaísta, ao interpretar... Não. Tá. O crítico muitas vezes vai ter essa questão da leitura. O ensaísta está fazendo um ensaio. O que é um ensaio? É uma essay. É o cara fazendo um texto que muitas vezes tem alguma tese, alguma coisa que ele quer abordar, envolvendo algum tópico, entendeu? O ensaio, ele é meio Free Fire. Tipo assim, vale qualquer porra no ensaio. O ensaio é uma essay, é um texto sobre algo, entendeu? Eu vou te dar um exemplo.
quando você vai ver o vídeo de Fear and Hunger Super iPad Wolf, que é um ensaio. Ele não tem um compromisso de review, de tipo, um exemplo, compra esse jogo porque ele é bom, não compra. Ele recomenda sim, mas ele não foca nisso. Ele não tem um compromisso de análise, ele não quer explicar como cada elemento funciona. E ao mesmo tempo ele não quer te dar uma leitura da obra crítica. É um ensaísta. Ele joga vários elementos de várias coisas, faz um texto meio freeform querendo te dizer algo sobre a obra. Por que ensaio é legal? E eu mesmo me vejo mais como ensaísta. Porque ensaio permite que você crie, tipo, metas mais fora do bloco, sabe? Fora da ordem. Se eu quiser, eu faço um ensaio só sobre o The Fury, do Metal Gear Solid 3, o que eu fiz. Se eu quiser, eu pego o Nichijou, por exemplo, e na minha análise, eu destrincho um pouco dos elementos narrativos, ao mesmo tempo que eu tento dar um pouco da leitura, ao mesmo tempo que eu posso fazer várias coisas no meu texto. Eu não preciso ficar preso na caixa da análise e tal. O ensaísta, ele é o Coringa, né? O ensaísta escreve ensaio, serve tudo na porra do ensaio. Aliás, tranquilo, Patrick. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar no PV da minha namorada pra não esquecer do seu vídeo. Que eu não sei se vai dar pra ver hoje, que é um vídeo mais longo, né? 40 minutos. Mas qualquer coisa eu vejo sexta, cara. Vou dar play. Leituras Vai virar corte, então de qualquer jeito. Mesmo se sexta você não pegar, você vai ver no canal de cortes. Então. Conscientemente criativas acerca das obras que aborda. Ele sabe que está criando uma tese própria em cima daquele anime ou daquele mangá, estabelecendo uma leitura pouco usual acerca daquele material, frequentemente envolvendo questões filosóficas mais amplas e outras teorias de fora da própria obra para embasar sua interpretação. O comentarista, ao contrário, ao interpretar, busca esclarecer aquilo que a obra já disse, busca mastigar e articular tudo o que o capítulo abordou tipo assim, da melhor maneira para o público. O crítico muitas vezes vai oferecer alguma leitura, assim. Agora o ensaísta, ele é freeform, ele é free fire, vale tudo, entendeu? Mas pro cara virar um ensaísta, eu vou te falar até uma coisa. A sensação que eu tenho como alguém que escreve coisa pra internet faz quanto? 8 anos? Com alguém que escreve pra internet faz 8 anos, cara, vou dizer uma coisa. Eu recomendo a pessoa começar por review, por análise, que são coisas mais blocadas. Sabe, depois partir pra crítica, que é um pouco mais livre, um pouco mais subjetiva, você pode dar a sua leitura, aí você critica, sabe, vai pegar se você gostou ou não a partir disso, ou se você quiser, você não pega, nem precisa focar tanto nisso, mas se quiser, você pode ficar menos na qualidade também. E, depois que você sabe fazer isso tudo muito bem, você pode virar um ensaísta. Por quê? Porque o ensaísta brinca com tudo, o ensaísta faz o que ele quiser. Não há estrutura no texto do ensaísta. Esse que é o negócio. O ensaísta... Melhor, é bom você conhecer as regras pra poder quebrar elas, né? Meio que é isso que eu penso. Ensaísta quebra regras, né? Tô fazendo um vídeo de Tsui no Stella. 15 minutos desse vídeo, eu estou falando sobre os méritos que visual novel tem como literatura, em termos de comparação de complexidade linguística, do histórico do Tanaka Romeu como artista, do histórico daqui, do fato que é uma sequência espiritual para Planetarian. O negócio. Eu falo sobre o arquétipo do pai, como que ele traz empatia automática para as pessoas, que está implícito na religião, na cultura e até na legalidade, nas regras do povo. Eu escrevi de uma bagunça do caralho, não enquadro em nada. Dito isso tudo vai se conectar com o Tsui no Stella. Isso é um ensaio, entendeu? É muito livre. Então, um ensaísta é um criador de teses, é inventivo. O comentarista é um esclarecedor, uma pessoa que interpreta a obra para torná-la mais clara ao seu público, sempre buscando conciliar as novas informações que cada capítulo traz com as informações. Engraçado que o cara que você falou, que é o reviewer, ele é mais próximo do comentarista, porque ele tá comentando os últimos episódios, né? O reviewer é um cara que vai fazer uma análise num sentido muito mais comercial da coisa, que ele é um termo crítico, mas é um crítico focado mais no aspecto comercial. Eu acho que a semântica dele tá toda bugada, cara. Anteriormente. Dito isso, a linha de raciocínio que ele tá construindo tá ok. Só quero ver pra onde vai. Claro que quando o comentarista levanta teorias para o futuro de um determinado mangá, ele também usa elementos de fora da obra, geralmente coisas que ele acha que são inspirações para o autor. A diferença para o ensaísta, porém, é que o comentarista faz isso para tentar prever o que vai ocorrer na obra, e não para criar uma tese ou leitura filosófica acerca daquele material. O meu canal aqui, apesar de não ser de ensaios, tem pelo menos 2 vídeos dentro desse formato, que são aqueles no qual eu comento a
discussão de quem é o verdadeiro pai do Gohan, e o recente vídeo no qual analisei o personagem do Zamasu. Esses vídeos não são de análises propriamente ditas, mas sim de ensaios. Foram leituras que eu fiz, muito pessoais e frequentemente me utilizando de fontes extra Dragon Ball, no caso, para tentar embasar essa leitura, para tentar embasar esse entendimento consciente. Aí pode encaixar como crítica ou como ensaio, mas depende do jeito que você fez, né? Se ainda tiver um aspecto de crítica, de você falando do seu aproveitamento a partir da sua leitura, beleza. Mas se você chegou num momento que é tão freeform que você não tá nem mencionando mais... você não tá ligando muito pra qualidade, você só tá falando sobre algum aspecto interessante da obra, alguma coisa da sua vida e não sei o que, meio devaneio. Quanto mais devaneio, mais chance de ser um ensaio, né? Criativo acerca da obra. Como eu disse, eu sinto falta desse tipo de conteúdo por aqui, mas nós temos o Eisner e isso já basta. Por fim, nós temos a crítica, ou análise. Academicamente há distinções entre crítica, análise, resenha, etc, mas eu acho esse tipo de resenha distinção é inútil, então não trarei resenha é o isso aqui. bonde. Tratarei todas essas coisas como sinônimas. O ponto que diferencia esse tipo de conteúdo dos outros dois é que aqui sim, o julgamento das obras está no centro das atenções. É bem verdade que existe um certo tipo de crítica que não se utiliza de julgamentos ou avaliações, e esse é o preciso ponto desse vídeo aqui. Mas o fato é que na maioria do tempo sim, o crítico avalia a obra que ele comenta. Isso Depende, cara. Tem muito crítico de cinema que hoje em dia, sabe? Tem muito crítico de cinema que hoje em dia pega e ele foca na leitura, cara. Tipo assim, ele tá cagando pra qualidade. Tem muito crítico de cinema que foca na leitura. Caga pra qualidade. E sejamos honestos, gente. Válido. A crítica tem um campo amplo, né? Não é tão restrito. Mas o mais livre é o ensaio, com certeza. distancia do ensaio. Frost, adorei tua briga com o Hollow Knight com o Twitter com um cara que falou que Dark Souls é uma merda e Hollow Knight é superior. Eu acho que falou que Dark Souls tinha que acabar, né? Eu falei, pô, eu também quero que acabe, que Hollow Knight acaba junto e todo mundo fica sem nenhum dos dois, cara. Que maravilha. Verdade, né? Pior que eu gosto dos dois games, cara. Bizarro, cara. E do comentarista. Ora, se a Pior que você falar que Hollow Knight Não, Hollow Knight claramente se inspira em Dark Souls. É como se você ofendesse a mãe do cara. Ele traz aquela entrevista que dois dos devs falaram que não se inspiraram em Dark Souls. Aí o outro dev, na outra entrevista, falou que ama Dark Souls e a franquia favorita. E aí esse mesmo dev que falou que não, falou que apesar disso, em outra entrevista, que Bloodborne ele pegou bastante, que ele pegou um pouquinho só de Souls. É o jogo do Cellbit, cara. Muito rolê, mas é um bom jogo, cara. Tô gostando de Hollow Knight. Dito isso, vamos continuar. avaliação é o ponto central de quase todos os conteúdos de análise que se produzem por aí, é óbvio que se abre para o crítico um problema que para os outros dois tipos de produtores de conteúdo não existe, que é a questão do método. Toda análise, para ser justa, tem que partir de critérios específicos, justamente para que não ocorra o tal do dois pesos e duas medidas, para que se aplique o mesmo tipo de avaliação para cada obra. Como ensaístas e comentaristas não fazem julgamentos, eles não precisam se preocupar tanto assim com critérios, mas para o crítico essa é uma questão fundamental e é aí que entra a importância do método, que será tema de vídeo futuro. Enfim, canais de crítica de anime também são bem raros até onde eu sei aqui no YouTube brasileiro, mas é justamente nessa categoria que este Não humilde são canal raros, aqui cara. se enquadra. Não são raros, cara. Não são. A maioria dos canais que você conhece de falar de anime é crítica, cara. A maioria deles é tipo, esse anime vale a pena, esse não vale. Ah, o que eu tô fazendo a crítica aqui, que eu gostei disso aqui, não gostei disso aqui. É que você não consome. Você consome que na sua concepção é review, que na verdade é comentário, né? Você consome muito comentário. E o Eisen, pelo visto, é exceção, que é ensaísta. Depende, o Eisen às vezes é crítico, às vezes é ensaísta, vendo o vídeo, né? Mas no geral, crítico barra ensaísta. Cara, não tem pouco não, cara. É você que consome obras que a galera não faz esse tipo de conteúdo. Até porque é muito difícil um cara querer ser crítico, ou até mesmo, às vezes, ensaísta, em uma obra inacabada. Porque, pensa comigo, eu tô escrevendo um texto, eu não tenho previsão de onde a história vai acabar, o que vai acontecer. Imagina se eu faço um ensaio sobre um personagem, por exemplo. Ah, fazer um ensaio sobre, sei lá, sobre o Tanaka-san. Nem existe esse boneco.
O Tanaka-san é foda, ele é aura, ele é baseado nisso aqui, ele é o conceito de herói encarnado, não sei o que. Eu faço um textão elaborando sobre o épico do Gilgamesh, sobre como ele se relaciona ao Tanaka-san. Aí depois acontece o twist que o Tanaka-san é um terrorista, matou metade da população, tá fazendo terrorismo, tá fazendo militância, tá atacando fogo em bebê, tá fazendo as coisas mais sinistras do mundo. Ele é o Judge Holden. Imagina você descobrir isso, sabe? Cara, a tua análise foi pro lixo. Parabéns, tua análise não, teu texto, teu ensaio foi pro lixo. Então, o ensaísta tende a pegar obras acabadas e geralmente num tamanho razoável. Quando você gosta só de shounen, muitas das obras que você tá falando não acabou, porra. Isso, pelo que eu vi, seu negócio, o seu jogo é o One Piece, né? Seu negócio é One Piece. One Piece nunca vai acabar, cara. Então é muito difícil fazer um ensaio legal de One Piece, exceto de arcos muito terminados com garantia que não vai rolar merda. Entendeu? Que não vai rolar merda com ninguém ali, que não vai voltar pra história. Então, tipo, sei lá, eu acho que a natureza das coisas que você assiste que favorece isso. Agora, se você gosta de Legend of the Galactic Heroes, blá blá além, não sei o que, vai ter um monte de vídeo aí que você pesquisar dos caras fazendo crítica. Um monte de texto de blog, de crítica, de ensaio. Também o Narrativano e o antigo VideoQuest estão dentro dessa classificação. Narrativano depende muito, cara. O Narrativano, ele tem coisa que é essa. Ele tem um exemplo que fala da linguística dos ataques lá da mina do Bleach. É essay. Isso é ensaio, né? Essay, ensaio. O VideoQuest era crítica. O VideoQuest era pura crítica. Apesar de ter uns vídeos que trafegam pra isso, mas o Narrativano tem muita coisa de ensaio. Antes de passar para o próximo ponto, quero enfatizar que não há nenhum tipo de hierarquia entre esses tipos de discurso que elenquei aqui, e nem entre estes e outros que não foram abordados como o react, o resumo ou o conteúdo humorístico. Cada tipo de vídeo tem o seu valor e a sua proposta, sendo todos eles igualmente válidos em teoria. Eu apenas quis esclarecer que há várias maneiras diferentes de se falar sobre arte, cada qual com suas características específicas, mas sem querer colocar uma como melhor que a outra. A tipificação aqui tá estranha, cara. Eu acho que você entendeu errado. Você inverteu algumas coisas. Dito isso, eu concordo com você que um não é melhor que o outro. Essa premissa eu concordo, cara. Agora, com todo respeito, toma cuidado com essa coisa das definições, cara. Porque eu tô vendo o vídeo aqui na Boa Fé, deu pra entender que você tá diferenciando e tal. Tô com medo de chegar agora na metade do vídeo, você usar os termos tudo errado e eu começar a confundir mentalmente, porque eu já conheço mais ou menos como usa os termos e você tá usando invertido. Outra de maneira alguma. O sol nasce para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Enfim, já que o nosso canal aqui é de críticas, apesar de ser um péssimo canal de críticas, aprofundemos então nossa... isso, cara, tem que ter autoestima, pô. É um ótimo, fala assim, é ótimo, sou foda. Análise sobre esse específico tipo. Eu tinha até o mesmo problema que você, cara. Eu falo, não, eu sou sinistro. De conteúdo. No vídeo de hoje, falaremos sobre a questão da crítica não avaliativa. O jogo de fundo da Dragon Ball Z tá fazendo a minha mente. O pior problema desse vídeo é isso, cara. O cara devia editar o vídeo, cara. Não, porra, ficou a gameplay. Ficar falando, né? Chato, cara. Não. Que muitos não percebem. Como mencionei anteriormente. O texto, né? Qual que é o texto? Geralmente a avaliação está no centro da crítica, é o coração da crítica, mas nem sempre é assim. Há vários críticos literários, por exemplo, que entendem que a crítica nem mesmo deveria avaliar nada, e que essa é uma questão sem importância na análise das obras e dos textos literários. O melhor exemplo dessa abordagem é dado por Northrop Frye, um dos maiores críticos literários de todos os tempos. Outros, porém, defendem que a avaliação é o coração de toda a crítica literária e que uma das suas... É o que eu te falei sobre a crítica, cara. A crítica é um campo amplo. Tem crítico que vai dar uma leitura e prefere enriquecer de outros... ação, né? As principais funções é realmente separar o joio do trigo, o que é bom e o que não é. Toda a escola da nova crítica americana parte dessa defesa radical do papel de julgar a qualidade das obras por parte do crítico. Já que eu não tenho capacidade de resolver esse debate entre gigantes, aqui nesse canal eu faço ambas as coisas. Quem acompanha os vídeos... O que acontece na prática é que você escolhe o que você quiser seguir, cara. Aí você escreve do jeito que você quiser. Esse que é o bom, né? Liberdade que nós tem, tá ligado? Nós tem é foda. A liberdade que a gente tem em relação a isso. Eu tenho que parar de... Eu tenho que ficar consistente entre falar termos formais e termos da cria. Véi, vou desabafar uma coisa. O fato que eu tenho autismo fez eu desenvolver um método onde eu consigo encaixar expressões mais informais no texto pra parecer que eu... Sabe, pra eu parecer uma pessoa mais normal. Então eu falo, tipo, não, que é nós, o caralho. Mas
Você consegue ver que tem uma dissonância entre eu, às vezes, falando termos e expressões e jeitos de falar mais formais com o fato que eu falo isso. Porra, é uma adaptação que eu fiquei, cara. Dito isso, escreva do jeito que você quiser, cara. Eu sou cria arrumadinho ao mesmo tempo. Esse que é o gimmick, né? Aqui, obviamente já percebeu que sim, eu avalio e julgo as obras que eu comento. E o modo que eu penso ser correto para fazer esses julgamentos e essas avaliações será o nosso tema de vídeo futuro. O aspecto não avaliativo da crítica talvez seja menos óbvio, mas também está presente. Ele é a chave para entendermos por que as discussões de animes e mangás são tão insatisfatórias no geral. Em que consiste então essa tal crítica que não avalia uma obra? O ponto central desse tipo de abordagem é o de analisar as características de cada obra de maneira mais atenta. De que elementos se compõe essa obra? Como ela desenvolve sua história? O que a caracteriza? Pô, mas isso é básico, de que porra. maneira esses elementos se combinam E o cara só falar, porra, gostei, não gostei, é uma merda, né, cara? para que a obra seja formada? Como ela trabalha essas informações dentro do contexto geral? Em uma palavra, a crítica não avaliativa busca entender aquela obra específica que está sob análise. Não importa ali saber se ela é boa ou ruim, se realiza bem ou mal suas propostas, mas sim saber quais são essas propostas em primeiro lugar. E é aqui que eu acho que está o pulo do gato do porquê nós temos discussões tão bobas sobre anime e mangá aqui na comunidade brasileira. No geral, as pessoas não buscam entender a obra antes de julgá-la. Assim é que nós vemos mangás cara, que podem mas ser observados de maneira isso é bastante... básico, cara, porra. Tem que ser uma galera muito na Disney, cara, pra isso. Porque assim, se eu não tô entendendo o bagulho, eu nem tento escrever sobre, cara. Eu reavalio, eu falo, não, deve ter alguma coisa que eu não saquei aqui, do começo. A boa fé, né? A dita boa fé na experiência artística, cara. Que é um negócio que eu acho que tem que ser cobrado mesmo. É chato pra caralho quando o cara pega um negócio que você gosta e pega na má fé, você fica, porra, cara. Você podia ter aproveitado um negócio que me marcou, mas no lugar disso você preferiu ser um corno, tá ligado? É uma merda. Dito isso, cara, vou ajustar o som aqui. Básico pra gente, Frost, a comunidade se baseia em opinião de youtuber. Talvez seja essa sensação de que eu sou alien nessa comunidade, tá ligado? Querendo ou não, eu tangencio o shonen no canal de corte porque eu gosto de shonen. Mas eu não tô na comunidade shonen brasileira, né? Não sei nem como é o fã de shonen médio hoje em dia. Talvez seja isso que tá acontecendo na galera do shonen, né? Os caras não estão conseguindo trazer leituras interessantes. Dito isso, acho que o Narras faz um trabalho assim. Ele traz muitas bases de coisas mitológicas, de coisas linguísticas. Mistura tudo. Falando nisso, eu tava pensando... Dar uma chance pra Mushoku por causa da ideia de ser anime de Jack cair na narrativa. Cara, Monogatari é mais anime de Jack que Mushoku. É pra você ver exagero da galera. Falando sério, eu te juro. Juro, não é viés, eu gosto de Monogatari também. Amigo, pega Boku no Hero. Muita gente critica que o Midoriya não é o Batman. É uma merda, hein, cara. Eu não sabia disso, cara. Sabia que... Não sabia. E é pior que é foda, porque tem muito shonen com muita riqueza, né, cara? Eu tava pensando, cara. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês de Cavaleiros que eu tava vendo os Med de Cavaleiros. E eu fiquei impressionado com o que Cavaleiros tem. E eu não tinha percebido, porque eu vi quando era criança, né? Segundo aqui. Deixa eu pegar a imagenzinha. Uma imagem interessante, cara. Da hora pra caramba, cara. Tem simbologia, cara. Simbologia interessante. Coisa budista. Coisa que vale a pena estudar, dar uma pesquisada. E eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso. Não só não lembrava, mas na época eu não interpretava isso aqui. Eu tava vendo o média e eu falei, porra, verdade. E eu fico pensando, pô, o pessoal tacou pra merda o Sanseiya. Pra merda o Cavaleiro Zodíaco. E o negócio, tipo assim, você pode falar que a narrativa podia ser melhor conduzida. O Kurumada mesmo já assumiu, né? Que ele, muitas vezes, ele escrevendo no flow e mudava o planejamento na hora ali do que ele queria fazer. E tinha que inventar o jeito do personagem sair. Mas achava interessante porque criava situações inesperadas. Você pode falar que o planejamento da história é uma droga. Assim como Hirohiko Araki de Jojo também é planejamento de Jim Carrey, né? Não tem problema. Mas você não pode falar que o cara não pesquisou um monte de coisa de simbologia interessante pra trazer na história, né? E a história tem uma certa, sei lá, ele favorece mais leituras interessantes. Especialmente, né, quero ver como agrega o ponto de vista budista, junto com a mitologia grega, junto com essa mistura de símbolos que Dragon Ball faz, né? Parece muito legal o Dragon Ball, não. Cavaleiros do Zodíaco faz. E Dragon Ball também.
Cara, pegar, por exemplo, a história do Jornada para Oeste, é uma escolha bem específica, né? E é um livro que mistura taoísmo com budismo. É complexo, porra. Dá pra ter muita leitura interessante, né? O negócio é o pessoal parar de ficar no superficial, cara. Dá chance honesta pro negócio. Não, quero entender isso aqui. Punch Element só quer ver as lutas e animações foda, mais aura, mais ego. Mas a aura e o ego, que é uma coisa que Cavaleiro do Zodíaco foca, sai justamente desse esoterismo, pô. É legal pra caralho, sabe? É o fato que tem uma certa base mitológica, que os seres conseguem, sabe? Os poderes têm um aspecto transcendental, sabe? É foda, porra. Foda. É interessante, dá pra tirar muita coisa interessante. Bastante rica, sendo escanteados pelos motivos mais banais como é mais um shonen de protagonista determinado, ou é mais um mangá com um herói órfão, ou sei lá o que diabo. Com isso, me parece que poucos perceberam que o shonen, se bem analisado, não tem apenas uma tradição, mas várias. Mas para que alcancemos essa conclusão, devemos analisar detidamente cada obra sobre a qual nós pousamos os nossos olhos para entendermos o que ela é, antes de sairmos falando um monte sobre se ela presta ou se não presta. No fundo, a questão da crítica não avaliativa é deixar a obra falar. Mais que shonen que sofre isso muito é Isekai, cara. Sabe uma coisa interessante que vem na minha cabeça? A gente chama de Isekai errado. Sabe qual é o nome que eles dão no Japão? Naroukei. Seria coisas estilo Narou. Narou, que é o site Shosetsu Kani Narou, que é o site que vem a maioria desses Isekais. Mas por que eu tô falando que o nome Isekai é errado? É o seguinte. Goblin Slayer, não tem, você não consegue sentir um certo, sei lá, um diálogo assim cultural entre Goblin Slayer, entre o ReZero, entre Mushoku. Você não consegue sentir um diálogo entre eles? Entre aquele Eiyuken Nishosu, né, que vai sair agora, é sentenciado a ser um herói, né? Sentenced to be a hero, acho que em inglês ficou. Você nota que os 4 têm diálogos culturais, eles são do mesmo movimento cultural, possivelmente? Faz sentido, né? Mas aí que vem a coisa. 2 deles não são Isekais, só o Mushoku e o ReZero Isekai. Apesar de todos terem características similares, o mundo gamificado, a inspiração em cultura nerd, a imagem do herói, a imagem do Mao, né, do rei demônio, o conflito eterno do herói contra o rei demônio, sabe? Tudo isso, que são elementos que você vai apontar nesses Isekais, está nos 2, nos 4, né, nas 4 histórias citadas. E 2 não são Isekai, é porque Isekai é um trope, Isekai é um elemento. Por isso que aquele papo viajado de, o primeiro Isekai é esse anime de 1990 que não tem nada a ver com o Mushoku, não tem nada a ver com o ReZero, não tem nada a ver com o Goblin Slayer. Por isso que quando você faz esse papo é meio esquisito, soa meio esquisito, sempre soa meio esquisito. Vamos ser honestos, você ouve e você fica, pô, mas não tem nada a ver, cara. Era uma coisa e virou outra. É porque são movimentos diferentes, né? É porque o movimento estético, né, o movimento Naroukei, o movimento artístico Naroukei, ele nasce de um contexto diferente, elementos diferentes, do que os animes de fantasia dos anos 90, que é outra coisa. É Lodoss War como inspiração, né? Mesmo que seja Isekai, é outra vibe, é outra coisa. Eles associam Isekai ao mundo medieval. Mas o mundo medieval é um trope, Isekai é um trope dessas coisas do Naroukei. Naroukei é um conjunto de elementos possíveis, né? É tipo você falar que algo é Souls-like, né? Quando em videogame. Você vai ter vários traços que você vai ter, nem todos precisam estar ali, mas vários traços ali a pessoa puxa e fala, pô, isso aqui é um Naroukei. Isso aqui é um Isekai. Entendeu onde eu tô tentando chegar com isso, né? Isekai é mais que o elemento da obra. Essa história. É um elemento da obra só. É só um elemento da obra. É um trope. O gênero é o Naroukei. Os naroísmos, né? Chama de naroísmos, eu tava vendo um artigo. Os naroísmos, um naroísmo possível é o Isekai como trope. Que não nasceu dali, mas é um trope comum dessas coisas. É um elemento, um tropo narrativo comum dessas coisas. Eu vi algumas temporadas de reserva, mas a parte dele vir de outro mundo influencia pra caralho na história? Sim, tem até uma parte que ele volta pro universo dele, sem spoiler. Muito boa, inclusive. Sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas Siri tem um anime muito fofo e bem bom. Quero lançar vídeo de Siri, viu? Tem coisa pro meu canal, né? Material que eu tenho que trazer. Vamos dar play.
falar, ao invés de falarmos acerca da obra. Claro que isso é uma simplificação, porque toda e qualquer leitura parte de um A comunidade otaku do Brasil bebe muito da comunidade otaku dos Estados Unidos, qualquer aspecto cultural do Japão em si. Posso estar falando merda também. Não, você tá certo. Inclusive, essa leitura do que é o Isekai é muito americana, né? A leitura japonesa é que o nome do gênero nem é Isekai. Eles falam Naroukei ativamente. Falam Narou. Interpretação, e toda interpretação é feita por uma pessoa que nunca é neutra. Então não existe essa leitura sem viés, essa leitura na qual a obra fala. Quero escrever um Naruto-like, algumas referências pra você recomendar estudar. Cara, eu não sou especialista em Naruto, até porque eu não leio muita light novel, cara. Mas se eu pegar, tipo assim, o que o pessoal gosta dessas coisas, né? Eu sei que o pessoal fala bem do Zero no Tsukaima, que é uma inspiração pro gênero todo, apesar de não integrar o gênero. Eu sei que o pessoal gosta de Mushoku Tensei, Re:Zero, sei lá, tô pensando aqui. Eu sei que o pessoal acha interessante aquele Emergence from Shadow, sabe? Esse agora que vai sair, o Sentence to be a Hero, é bem elogiado. Quero ver pra caramba esse Sentence to be a Hero. Parece muito legal. Ele é mais darkzão. No sentido de que, tipo, não é... Ele não tem aquela vibe meio Mushoku Re:Zero. O cara é brabo desde o começo. O cara parece mais Neketsu, né? Parece mais, tipo, sangue quente. Mais estilo Sanseiya, Getter Obo. O cara mais pistolão. Eu achei mais legal. Eu acho que esses aí são o starter... O pack da soberania do Naruto, cara. O Tensura, verdade? Tem o Slime lá, né? Tensura é considerado um clássico do Naruto já, esse ponto. Eminência das Sombras é puro solo leve. O que eu ouço falar sobre a Eminência das Sombras é que ele é meio pós-irônico, ele é bizarro, assim. Ele é irônico. Tipo assim, ele sabe que ele é estúpido e ele leva essa estupidez até o limite, mas ele mostra autoconsciência. E que muitas vezes ele fica te levando a questionar da situação toda. É isso que eu ouço falar. Eu ouço falar isso, e eu ouço falar que até a leitura dele é estranha, por isso. Ele é interessante porque ele é estranho. Ele não... É isso que eu ouço falar. Eu tentei ver o começo, cara. Eu achei interessante, mas eu ainda não cheguei na parte que ficou picão, né? Eu queria ver que... Eu sei que o protagonista, ele é um tune do caralho. E que ele é loucão, ele quer ser o fodão de ter a eminência das sombras e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo o negócio trata ele de modo meio irônico. Então é um negócio confuso essa eminência das sombras, né? Fala de maneira transparente, né? Toda leitura tem um intermediador que é o ser humano que lê a obra. Mas a questão é que nós devemos calar os nossos julgamentos no primeiro momento e buscar... Tem um que o pessoal fala bem, cara. Que é o... Qual é mesmo? É o... Alguma coisa... A Chivalry of a Failed Hero. Esse aqui eu ouço falar bem, ó. Of a Failed Knight, é. Esse aqui falam bem também. Eu não vi ainda. Tava pra ver essa porra. Falam que esse aqui é interessante. Eu ouço falar que tem muita coisa de linguística de japonês difícil por algum motivo. O Slime é bem elogiado, gente. O Slime o pessoal gosta. Overlord não é... Eu não acho que é um Naruto exatamente, mas eu achei uma boa inspiração também. Overlord é bem legal. A história que... Eu tava fazendo um livro, eu tava com bastante inspiração em Naruto, apesar de não ser um Naruto. É mais pra um... Esse aí é mais pra Isekai, é mais Battle School. Mas ele é considerado Naruto, até onde eu saiba, ó. É bem na época do... Não, ele veio um pouco antes. Tá certo. Eu sei que o pessoal que gosta dessas merda gosta desse aqui também, cara. É elogiado. E eu acho que tem uns naruísmos também. Mas eu não vi, né? Eu só sei que a mesma galera gosta. Rakudai Kishi? Como que é isso aqui? É, Rakudai. Cavaleiro fracassado. Muito brabo. Worst One. Worst One. Ah, tá. Caralho. O japonês é bizarro, né, mané? Vamos lá. Entender cada mangá em sua proposta e em seu contexto. Só depois de fazermos isso é que nós podemos... Rakudai Kishi é bom, mas ele tem bastante Carlinhos e... Eu sei que tem isso, eu sei. Eu sei que o apelo é que, tipo, tá, o negócio é divertido, mas também tem muito Carlinhos. Avaliar se a obra é boa ou ruim. Mas o que eu vejo por aí é o inverso disso. As pessoas já formam opiniões fortes... Carlinhos no sentido de... Tem muita coisa meio ecchi, essas coisas assim, eu ouço falar que tem mesmo. Eu ouço falar que o anime é legal e tem bastante ecchi ao mesmo tempo. Mesmo de tentar compreender que tipo de história é aquela. Meu negócio é isso, eu dou uma leitura de boa fé pro bagulho, cara. Normalmente eu não teria interesse nesse Chivalry of a Failed Knight, mas um amigo meu falou bem, eu falei, porra, será que é legal então?
E é aí que começam os discursos Eu vazios. levo em conta que Veja, pode ser não legal. tô dizendo que o consumidor não tem direito de fazer isso, que o leitor não tem direito de abandonar uma obra depois de ler só um capítulo. Claro, cada um tem o direito de fazer isso, não é esse o ponto. A questão é diferenciar a perspectiva do público e do crítico. Se você é Se o crítico quiser abandonar, ele abandona também, cara. Você vai fazer o quê? Você vai chamar o Procon? Mas não tem compromisso, não sei o quê. Mas aí você para de ver o cara. Não tem algo que é objetivamente bom ou ruim no crítico. Se ele quiser dropar um bagulho e falar, pô, não é pra mim. Totalmente válido, cara. Você pode abandonar até depois da primeira página, se você quiser. Você pode abandonar até depois de ter visto a capa. Você viu a capa, achou ruim e nunca mais vai tocar naquele mangá. Você tá no seu direito. Mas se você quer fazer análise, se você quer fazer crítica, Desde você que, tem que ouvir. desde que você especifique a sua análise na sua crítica, até onde você foi, até o porquê que você perdeu o interesse, ainda tem seu valor, cara. Primeiro a obra. Apesar de que é chato pra um fã é um negócio desse, né? Provavelmente sabendo que depois melhora, ou que tem coisa assim, mas não é crime, entendeu? Pode ser um negócio pobre, mas a pobreza também é subjetiva. Às vezes um cara que não gostou pode tirar algo de legal dentro do Para texto. depois julgá-la, você tem que primeiro entendê-la para depois avaliá-la. E é isso, essa confusão que eu vejo acontecendo muito por aí. Eu vejo muita gente que se coloca para analisar uma obra sem buscar entendê-la primeiro. Já começa a formar opiniões muito O firmes. anime é bem tranquilo, pô, eu achava que o negócio tinha mais coisa de eti, cara. Talvez seja pelas artes, sei lá de onde eu tirei isso. Muito específicas, com um capítulo, com 2 capítulos, sem ter tido o mínimo de boa vontade, essa é uma palavra importante, boa vontade, para buscar compreender o que a obra quer fazer, para só depois poder dar a sua própria opinião. Enfim, eu também não estou me colocando acima do bem e do mal, ou como o rei da crítica literária, nem nada desse tipo, como se eu fosse muito melhor do que todo mundo, ou como se eu soubesse fazer melhor do que todo mundo. O ponto aqui é apenas tentar entender a raiz de um problema, ou daquilo que eu entendo que é um problema, né? Que são aquilo que eu compreendo como discursos vazios acerca de anime e mangá, e buscar apontar o caminho que eu penso ser a solução. Não quer dizer que eu seja o senhor da verdade, e nem mesmo que eu trilhe esse caminho que eu tô apontando aqui de maneira perfeita ou satisfatória. Eu só tô tentando fazer a minha parte, a minha pequena parte, para melhorar o debate e nada mais. Muito bem, e como é que entra essa questão de crítica não avaliativa aqui no canal? Eu sempre, ou quase sempre, faço um grande esforço para tentar, antes de julgar qualquer mangá, entender que tipo de história ele está tentando contar. Uma palavra que eu uso bastante nos vídeos é tradição. Para mim, ela resume bem a importância da crítica não avaliativa. Penso eu que o papel do crítico não é apenas o de julgar se uma obra é boa ou ruim, mas também buscar compreender o que aquela determinada obra está tentando fazer, e isso passa necessariamente por tentar descobrir em que tradição ela está inserida. Isso é, quais outras obras a influenciaram e quais outras obras foram influenciadas por ela. O que ela recebeu do material que veio antes e o que ela entregou às que vieram depois. O que existe nessa obra que é herdado do passado e o que é novidade. Todas essas questões perpassam vários dos vídeos que fiz aqui, como por exemplo o primeiro vídeo que fiz de Hunter x Hunter, onde abordo essa ideia de tradição mais diretamente para mostrar vários pontos nos quais esse mangá se inspirou diretamente em obras que o precederam. Também o que eu disse acerca de Bleach ser inspirado por Cavaleiros do Zodíaco e ter inspirado Demon Slayer, ou de Cavaleiros do Zodíaco ser uma das obras mais importantes do shonen, pelo modo como trata a temática do poder da amizade, ou como Tokyo Revengers parece se inspirar em elementos externos ao shonen, que no caso são os elementos de Isekai, ou da influência que Kaiji, que nem é um shonen, exerceu em Yu-Gi-Oh!, ou ainda o modo como Sério? uma obra se diferencia Kaiji influenciou Yu-Gi-Oh? Não sabia disso aí não, cara. Pô, isso é interessante, não sabia disso. por ter uma estrutura de parábola nos seus capítulos iniciais. Quem viu esses vídeos que eu mencionei, sabe que todos esses argumentos estão presentes ali. Outros exemplos poderiam ser dados, mas sigamos, eu acho que o ponto já ficou claro. Para mim, essa questão da tradição é de uma importância central, justamente para que evitemos o tipo de análise rasa que abunda pela internet, que busca fazer simplificações. E a bunda ficou engraçado, pô. Shonen é tudo igual, obra X. Glosadores, né? Os gozadores, agora a bunda. As obras que abundam, saem abundando aí, dando a bunda. Pesado, cara. É clichê, etc. Todos esses discursos são causados, antes de mais nada, por uma leitura preguiçosa das obras. Quem reproduz esse tipo de análise não percebe que, ao se analisar cada obra de maneira cuidadosa e atenta, você vai descobrir aquilo que ela recebe das obras antigas, mas também vai achar muitas variações e novidades que cada obra traz para contar a sua específica história. E aí nós entramos naquele ponto que eu insisto toda hora aqui. Nem a obra clichê é 100% copiada das outras, nem a obra supostamente original é 100% composta de novidades. Todas elas são misturas de elementos trazidos Mas de o Hollow Knight outros é Dark e elementos Souls. que elas inovam por trabalhar Só pra deixar os caras putos, né? as coisas que É já só são Dark batidas Souls. dentro
dentro do gênero. Por Só exemplo, pra deixar os caras dizer putos. que todo shonen tem poder da amizade, além de ser Shakugan muito no Shana é considerado um dos light novel mais difíceis de ler em japonês, cara. Falam que é difícil pra caralho o texto. mentiroso, porque há vários shonen que não usam esse artifício de roteiro, é ainda simplista, porque as obras que usam esse elemento não necessariamente o utilizam da mesma maneira. Então dizer que existe poder da amizade naquela obra não Hollow Knight é o encerra Kimetsu debate, dos mas games. apenas Cara, eu vou falar uma coisa, não que seja, mas eu acho que é muito tipo Baby's First Metroidvania. O jogo é bem feito, cara, mas parece que o cara que só jogou Hollow Knight só jogou ele. Aí vai comparar e falar, não, na verdade foi só Super Metroid. Aí você vai jogar Super Metroid, seguido de Symphony of the Night e seguido de Dark Souls. Você vai pensar, porra, eles pegaram mais coisa de Dark Souls do que de Symphony. Você vai chegar nessa conclusão. Porque eles pegaram. Uma hora a gente, quando eu zerar o jogo, eu faço um corte disso e a gente discute melhor. o inicia. Como ela usa o poder da amizade? Qual a importância narrativa desse elemento dentro dessa obra? Esse é o tipo de pergunta essencial que a maioria das pessoas não faz por aqui, e isso leva a simplificações rasas na hora de analisar. É justamente para evitar esse tipo de coisa que a crítica não avaliativa é imprescindível. Antes de julgar a obra, busquemos entendê-la e observá-la atentamente. Antes de falarmos sobre um mangá, escutemos o que ele nos diz. Outro elemento importante quando falamos de crítica não avaliativa é a questão das comparações. Eu sei que a internet gosta muito de debates como qual obra é melhor, X ou Y, e eu mesmo às vezes entro nessas questões. Mas sendo rigorosos, temos que entender que essas comparações não têm utilidade para análise. Elas expressam nossas opiniões, pois nós podemos gostar mais de um mangá ou de outro, e elas até podem ser precedidas de análise e de argumentação. Mas as comparações em si são inúteis. Decidir se Dragon Ball é melhor ou pior que Naruto não nos ajuda a entender nem Dragon Ball e nem Naruto. Nós não aprendemos nada de novo com esse tipo de discussão, que só serve para gerar flame na internet. E eu nem tô dizendo isso para cagar regra e dizer que vocês deveriam parar com isso ou coisa do tipo. Só tenho consciência de que não serve para nada. Há comparações, porém, que são muito frutíferas, e isso tem tudo a ver com o ponto que eu levantei anteriormente. Diante de duas obras que utilizam do poder da amizade, por exemplo, nós podemos fazer a comparação não para saber quem faz melhor, mas para vermos a diferença na abordagem desse elemento em cada uma delas. Esse tipo de comparação, sim, aumenta o nosso conhecimento sobre as obras, porque nós expandimos o nosso repertório. Ao fazer esse tipo de análise, nós descobrimos que há infinitas maneiras de se articular um elemento qualquer dentro de uma obra de ficção. Ela não pode cair no buraco de viver de comparações, né? De não entender a obra pelo que ela quer ser também. Que a poder da amizade em um determinado mangá é só o início do debate e não o final. Descobrimos que a arte é um manancial de infinitas possibilidades e que cada autor vai articular elementos já conhecidos à sua própria maneira, e que essa articulação, essa combinação feita com toques pessoais do escritor, que vai gerar a tal da originalidade. E é justamente por não fazer esse tipo de comparação frutífera, esse tipo de análise cuidadosa e meticulosa para saber como cada obra aborda o mesmo elemento, né? O mesmo elemento em Yu Yu Hakusho é uma coisa, em Naruto é outra coisa, em Dragon Ball é uma coisa, em Cavaleiros é outra coisa, em Jojo é uma coisa, em Bleach é outra coisa. É justamente por não fazer esse tipo de comparação que respeita a particularidade de cada obra que as pessoas caem nos discursos simplistas e vazios que eu critiquei anteriormente, de que shonen é tudo igual, de que essa obra é idêntica à outra porque os dois protagonistas são órfãos, de que é tudo do mesmo jeito porque tem tudo poder da amizade, etc. Ou seja, perde-se muito tempo discutindo qual obra é melhor, ao invés de se buscar analisar cada obra em sua especificidade. Até porque o melhor, foda-se o melhor, sabe? O que é legal é você muitas vezes extrair a riqueza que certa obra tem, cara. Aí Bleach é melhor que Dragon Ball, foda-se. Mas a parte de linguística do Bleach, a parte de mitologia do Bleach é interessante. Os paralelos entre o livro, né, entre a Jornada do Oeste, a base, né, do Dragon Ball e Dragon Ball são interessantes. O jeito que o Dragon Ball aborda os arcos de treino é interessante. Esse personagem de Dragon Ball é bem feito. Porra, dá pra tirar riqueza dessa bosta, além de isso é melhor, isso é pior, sabe? É um negócio que eu acho que tá rolando nessa situação do Hollow Knight que a gente tá falando aqui de qualquer jeito, que os caras interpretam que eu falar que eu acho Dark Souls mais original, que Dark Souls veio primeiro com um monte de ideia, que o Hollow Knight aplica essas ideias no 2D, misturou com o Metroidvania e tá aí, tá ligado? E que, tipo, claro que tem outros elementos, mas eu tô sendo redutivo só pra ser rápido no assunto. Os caras se ofendem porque eles sentem que é rebaixado, sendo que não. Isso é uma informação que eu extraí de Hollow Knight e tem várias outras informações interessantes e várias outras críticas e percepções e leituras que é possível fazer do jogo, sabe? Não significa nem que ele é inferior ou inerentemente superior. Pode ser que eu goste mais. Mas isso não significa que seu gosto tá invalidado porque eu gosto mais de Dark Souls, porque eu sou um cara que prefere originalidade mecânica, eu prefiro dinâmicas únicas, né? Eu sinto que a dinâmica do Dark Souls é perfeitamente adaptada pra ele, a experiência dele é muito singular, e o Hollow Knight não sente isso.
Hollow Knight eu senti que é um jogo feito com base de vídeo S, assim, tipo, do que todo mundo acha que é bom game design encaixado no jogo, sabe? E tal, e eu acho isso meio chato, apesar de ser um jogo muito divertido e consistente. É minha leitura, cara, mas todo mundo tem direito de ter a própria leitura, porra. Verificar onde ela se aproxima e onde Tô ela nem falando que Hollow Knight é ruim, eu achei ele bom. Bom, tá divertido. se distancia das demais, o que nela é genérico e o que nela é específico. Com isso, o debate fica raso, Diria infelizmente. que Demon Souls é Então, melhor a que Dark conclusão que Souls? Cara, eu acho empatado os dois, porque Demon Souls tem muita ideia maluca que nunca mais retornou pra franquia que eu gosto. Mas o Dark Souls ele é muito mais consistente. Ele é como se ele pegasse as coisas de Demon Souls e desse um pepino pra. Além de expandir um pouco o escopo e dar uma polida maior. chego é que nós precisamos tomar um banho de crítica não avaliativa para podermos melhorar a qualidade das nossas análises e, consequentemente, dos nossos julgamentos. Só depois de compreendermos o que uma obra é que nós podemos julgar se ela faz bem o que ela se propõe. E esse é o ponto central do próximo vídeo que farei acerca desse tema, no qual eu abordarei aí sim a questão da crítica avaliativa, do julgamento das obras de arte. Enfim, a real é que eu estava planejando fazer apenas 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal, justamente para servir como base teórica para todas as análises que eu faço e farei por aqui. Ou seja, a parte da crítica não avaliativa e a da crítica avaliativa eram para estar no mesmo vídeo. Mas quando eu comecei a escrever o roteiro, percebi que vou ter que fazer mais de um vídeo, porque se eu fosse colocar tudo que eu estava planejando nesse aqui, ele ia ficar com mais de meia hora. Então eu vou dividi-lo em 2 partes. A primeira foi hoje e a segunda sairá em breve. Por hora... Bom, vamos lá. No começo eu achei que as definições dele estavam meio erradas, eu achei que ficou estranho. Depois, quando ele elaborou nas críticas, eu achei que elas fazem sentido. Ele chegou em vários pontos críticos. Tem alguns que eu discordo, mas no geral o vídeo realmente critica muita coisa que nego fica pegando. Ah, não, o Gauchon é melhor. Esse aqui é melhor, esse personagem é bucha, esse aqui... Mas ninguém quer falar sobre o que significa, como que funciona, por que que é interessante, sobre a origem sabe, as origens, da onde saiu, qual foi a inspiração, qual foi a graça do negócio. Dá pra fazer uma discussão de modo tão aprofundada e nego ainda prefere ficar no power scale, né? É a mesma situação que eu tô tendo com a discussão do Hollow Knight. Nego tá puto porque, não, você está desvalorizando o Hollow Knight ao falar que ele é derivativo de Souls. Não, eu tô falando uma característica no meio de uma leitura minha do jogo que eu tô gostando, e que eu deixei claro que eu tô gostando no geral. Perdão se dói. Mas é uma leitura válida, os próprios desenvolvedores falaram. Dark Souls e Bloodborne inspirou o jogo. Ah, mas nessa entrevista esses desenvolvedores não falaram. Essa entrevista do outro que não tava nessa entrevista, porque são 3, falando que Dark Souls é um dos jogos favoritos dele, jogou todos e botou inspiração nessa porra. Aí o outro que não falou que não jogou Dark Souls, falou que jogou Bloodborne. E gosta bastante, se inspirou. Nossa. Bizarrice, mano. Obrigado por seguir, viu, mano? Enfim, bora lá pro próximo vídeo.